Bom dia, hoje é domingo, dia 26 de abril, estamos transmitindo esta mensagem para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Estamos na nossa campanha de crescimento espiritual chamada Servo, ainda na letra E, pensando no desafio de exultar e de celebrar as bênçãos advindas do serviço da cruz. Na ideia que temos é pensar nesse domingo sobre o benefício que a cruz traz para mim, traz para você, traz para a humanidade. Mas não vamos olhar apenas para a cruz enquanto um instrumento usado pelos romanos para punir aqueles que eles consideravam seus adversários. Mas vamos nos deter naquilo que aconteceu na cruz e particularmente nas palavras que Jesus falou enquanto esteve ali na cruz. E ele usou de 7 pequenas frases e vamos avaliar essas frases hoje pela manhã, também à noite e provavelmente na quinta-feira também continuaremos. A primeira frase que a gente ouve e lê Jesus falar na cruz é: Pai, perdoa-lhes. E essa frase nos fala de um amor que perdoa. Jesus, segundo lemos em Lucas 23:34, diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Quando eu analiso esse pedido de Jesus ao Pai para que perdoasse aqueles que estavam condenando a sentença de morte, eu aprendo algumas coisas muito importantes a respeito do pedido de Jesus. A primeira é a direção do pedido. Observe que ele diz Pai. Essa é uma ação maravilhosa do nosso Senhor, que dirigiu a sua palavra ao Pai enquanto estava na cruz. E por 3 vezes ele agiu assim, chamando-o de Pai. O Senhor, em meio àquele sofrimento terrível na cruz, dirige sua voz ao Pai Celeste. Este é um aspecto singular do seu relacionamento e que nos ajuda a entender que nem mesmo o sofrimento podia atrapalhar a comunhão e a oração de Jesus naquele momento. Pode ser que você esteja sendo vitimado por um sofrimento, seja físico, seja emocional. Talvez você esteja aborrecido porque alguém lhe prometeu algo e não cumpriu. Outros podem estar tristes por causa de relacionamentos quebrados, laços fraturados, isolamento, solidão. Eu sei que o sofrimento não é uma experiência fácil de enfrentar, mas quando você leva os seus olhos para os céus e clama pela ajuda do Pai, com certeza você terá o privilégio de ver o seu rosto sorrindo, pronto para atendê-lo. Outra coisa que aprendemos deste pequeno pedido de que o Pai perdoasse os seus agressores é o conteúdo do pedido. O conteúdo é perdão. Esse pedido de Jesus, de acordo com o tempo verbal e as características da própria língua grega, sugere uma ação contínua. Não apenas perdoe nesse momento, mas continue perdoando amanhã, depois de amanhã. É interessante. O Senhor aqui, nesse momento de intenso sofrimento, pedia a Deus que estendesse o seu perdão àqueles que lhe maltratavam. Jesus nos ensina a orar por aqueles que nos prejudicam e que nos fazem sofrer. Lá na cruz, ele também nos desafiou a perdoarmos aqueles que nos maltratam. E é interessante que mesmo em meio ao sofrimento, Jesus estende o seu coração para pedir ao Pai que perdoe aqueles que lhe estavam fazendo sangrar, sofrer. O perdão nos liberta da dor. O perdão nos dá a lembrança de que o amor de Deus é maior do que a ofensa dos nossos inimigos. Perdoar é algo libertador. Jesus quer que aprendamos a respeito da libertação que o perdão proporciona. O resultado é pensarmos então na lógica desse pedido. Que sentido fazia Jesus pedir que o Pai perdoasse aquelas pessoas que lhe estavam causando dor e sofrimento? A lógica é: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, além de orar pelos seus inimigos, apresenta diante de Deus uma defesa daquelas pessoas. Ele atuou como advogado dos criminosos, dos que lhe injuriaram, dos que lhes cuspiram o rosto, daqueles que cravaram as suas mãos, daqueles que pediram a soltura de um ladrão e a prisão do meu Senhor. Jesus nos ensina a revelarmos compreensão e misericórdia com todos aqueles que nos agridem ou que nos maltratam.
O resultado maravilhoso da obra da cruz é que você pode olhar para a face do Pai em oração e pedir a Ele que perdoe as pessoas que te magoam, que te ferem, perdoe as pessoas que te ofendem, que perdoe as pessoas que te enganam. O sangue de Jesus derramado lá na cruz já nos perdoou os nossos pecados e nos ensina também a perdoarmos outras pessoas. Sim, essas são algumas lições da primeira fala de Jesus a respeito de perdão ali na cruz. Mas ele também disse outra frase. Ele disse uma frase que nos indica a respeito de um amor que transforma, quando disse ao ladrão que estava sendo crucificado juntamente com ele: comigo no paraíso. Nós lemos em Lucas 23, 43, Jesus respondendo ao homem, ele disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus reconheceu naquele homem crucificado ao seu lado alguém digno de ser perdoado. Jesus atendeu o desejo daquele homem de ser lembrado por ele. O que a gente observa aqui? A primeira coisa é uma situação maravilhosa. É muito natural que você não consiga ver no Calvário uma situação de maravilhas. Lá naquele lugar onde o meu e amado Senhor foi crucificado, humilhado ali, sendo colocado entre dois ladrões, apesar da humilhação que aquela situação indicava, ela é maravilhosa porque reflete o cumprimento de uma profecia a respeito do Messias. Isaías, no capítulo 53, no verso 2, diz assim: porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelas transgressões intercedeu. É verdade que Jesus nasceu para os pecadores, viveu para os pecadores e também morreu para os pecadores. O fato dele estarem próximos, Jesus permitiu que ele ouvissem quando Jesus orou ao Pai pedindo que perdoassem aqueles que o maltratavam. Uma coisa precisa ser dita: ninguém é salvo por acidente. Deus sabe muito bem como transformar qualquer situação em perfeita oportunidade para ministrar salvação àquela pessoa que confie nele e que lhe peça para ser salvo. Ele usa cada situação para revelar o seu amor salvador. O que a gente observa aqui também é uma súplica maravilhosa, uma simples prece proferida por um daqueles ladrões, tornou-se uma verdadeira e abençoada oração. A multidão era contrária a Jesus, os soldados estavam rindo dele, o outro ladrão estava zombando dele, mas aquele homem não se importou com o cenário, não se importou com a plateia, não se importou com o que pensavam a respeito dele. Ele confiou em Jesus para a vida eterna. O que a gente observa também aqui é uma salvação maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Lucas, no capítulo 19, no verso 10, afirma: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E esse ladrão foi um homem perdido que reconheceu a sua condição perdida. Ele foi um condenado e sabia muito bem porque estava condenado. Ele era um homem arruinado porque havia construído com suas próprias ações a sua destruição. E nesta condição ele se voltou para Jesus e suplicou que ele se lembrasse dele quando estivesse no paraíso. Como resposta a esse pedido, o Senhor lhe ofereceu maravilhosa salvação. A cruz tem palavras muito boas e os ensinamentos que nela aprendemos a respeito de perdão e a respeito de salvação nos desafiam a orar por aqueles que nos maltratam, a pedir a Deus que lhes perdoe, mas também a apresentar o maravilhoso Salvador e sua misericórdia perdoadora. Eu peço que você continue confiando no Senhor, enfrentando as dificuldades, intercedendo, orando, clamando, perdoando, anunciando salvação. O desejo do meu coração é que você tenha um bom domingo. Compartilhe o Senhor com quem não o conhece. Viva para a glória de Deus e olhe para a cruz, ouvindo as mensagens que ela tem para nos ensinar. Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã.